Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui para a nossa reflexão semanal, hoje sobre o sétimo domingo do tempo comum. Como sempre, como é de costume, gosto de começar com a oração do dia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Nós percebemos que o que é certo está de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que é errado, aquilo que não está de acordo com os mandamentos de Deus, não pode estar de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é para o bem, é para que nós façamos o bem. E isso deve ser visível em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso a oração está pedindo aqui, procurando conhecer sempre o que é reto, o que é certo, que nós realizemos a vontade de Deus em nossas palavras e ações. Aquilo que você diz, aquilo que você fala e aquilo que você age, como você age, deve estar de acordo com a vontade de Deus. Para estar de acordo com a vontade de Deus, ela precisa ser vivida na retidão, naquilo que é correto. E você vê isso aqui na atitude de Davi, na primeira leitura. Quando Davi, aqui no livro de Samuel, ele decide não atacar o rei Saul, ele está fazendo isso porque ele teme a Deus, ele respeita a Deus, o temor de Deus como esse respeito à dignidade de Deus. Essa atitude de Davi nos leva a concluir isso. Nós devemos buscar nas nossas atitudes cotidianas pensar como Deus agiria, como Deus falaria, como é o modo de proceder de Deus. Aqui eu até me recordo daquela canção do Padre Zezinho, né? Que ele fala, amar como Jesus amou, viver, como Jesus, eu não lembro direito a letra, mas é nesse sentido, né? Fazer tudo como Jesus faria, né? Como nós aprendemos isso? Rezando, no discernimento, lendo a palavra de Deus também. O melhor lugar para encontrar o modo de proceder de Deus é na Sagrada Escritura. Ou seja, aquilo que eu vou fazer, eu faço pensando se vai agradar a Deus ou se não vai agradar a Deus. Aquilo que eu sei que não agrada a Deus, então eu evito fazer. E no melhor possível, deixar de fazer isso. Então, digamos assim, a ligação dessa liturgia com essa primeira leitura seria isso, né? Buscar o respeito a Deus. Então, essa postura de Davi e essa postura que nós queremos imitar, o que é que ela faz conosco? Ela atrai as bênçãos de Deus, ela atrai a compaixão de Deus, porque no Salmo, no último versículo do Salmo de hoje não, né? Do domingo que vem, porque esse vídeo é sempre publicado na sexta-feira, às vezes eu esqueço que é publicado na sexta. Então, nesse Salmo de domingo, do sétimo domingo do tempo comum, ele diz: como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. E quando a gente escuta essa palavra aqui, dos que o temem, não é quem tem medo de Deus, mas são aqueles que têm respeito por Deus, que querem seguir os seus mandamentos. Tanto é que o responsório deste salmo, o Senhor é bondoso e compassivo, né? Fazendo uma linha com aquilo que fala a primeira leitura, né? Essa questão do respeito que devemos ter, esse respeito, esse temor que a gente deve ter por Deus, e também ao mesmo tempo, né, está imbuído na oração do dia, né, nessa coleta. Exatamente, aquilo que nós fazemos de correto, aquilo que nós falamos de correto, está em sintonia com a vontade de Deus. Se está em sintonia com a vontade de Deus, então ela atrai para nós a bondade de Deus, a compaixão de Deus. É disso que São Paulo está falando na segunda leitura. Porque quando nós olhamos para aquilo que para essa postura de buscar o que é certo ou buscar o errado, nós estamos falando de homens e mulheres espirituais. Esse é o ponto central que eu quero destacar dessa liturgia de hoje. Veja o que São Paulo diz: irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual.
O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Aqui São Paulo está fazendo um jogo de palavras e falando que existe o homem natural, existe o homem espiritual. Se nós formos buscar nas cartas de São Paulo outros textos, porque aqui é um pequeno trecho da carta aos Coríntios, né, o capítulo 15. Mas se a gente procurar em outros lugares os ditos de São Paulo sobre essa questão do homem, nós vamos ter que acrescentar mais um homem. É o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Ou seja, o homem espiritual é aquele que conseguiu na sua vida, que eu falo conseguiu, porque não é uma coisa que a gente consegue da noite para o dia. Né? E a gente só vai saber se a gente se tornou mesmo um homem espiritual no final da vida. Né? Então, aqueles que já estão na glória de Deus, aqueles que já estão na vida eterna, podem dizer que alcançaram esse patamar do homem espiritual. E qual é o patamar do homem espiritual? É aquele patamar da pessoa que consegue fazer a diferença entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. O homem natural, ele é totalmente ateu. Por quê? O homem natural, ele nem chegou a conhecer a Deus. Ou seja, Deus não faz parte do cenário da vida do homem natural. Então, um cristão católico, ele não pode nem pensar em dizer que está porque são várias fases, né? Homem natural, homem carnal, homem espiritual. Se você está na fase natural, então você não pode nem dizer que é católico. Porque aquele que é batizado, Deus já está na sua vida. Agora, como é que funciona o homem carnal? O homem carnal é aquele que conhece a Deus, já sabe da existência de Deus, conhece a lei de Deus, mas ainda não consegue viver tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Né? Existe um plano de Deus para a vida de cada um de nós e o homem carnal não consegue viver esse plano. Esse plano que é um plano de amor. Então, o que acontece? A luta constante. Nós temos que estar lutando para nos libertar deste homem carnal. O homem natural não pode nem fazer parte da nossa vida. O homem carnal, a gente está convivendo com essa realidade, né? Porque se nós não fôssemos carnais, nós não precisaríamos nos confessar. Nós só nos confessamos porque sabemos que as nossas fragilidades nos fazem cair de novo no pecado, que é a carne, né? Como se fala teologicamente, que nos faz cair no pecado de novo e de novo e de novo. Agora, qual é o patamar que nós queremos chegar? Qual é o objetivo que nós queremos alcançar? É o objetivo do homem espiritual, sermos homens espirituais. E como nós seremos estes homens espirituais? Como nós vamos conseguir chegar nesse objetivo, chegar nesse patamar de Jesus Cristo, né? Nos tornarmos semelhantes a Ele, que é o chamado que nós recebemos no nosso batismo, é nos tornarmos como Jesus Cristo. E como é que a gente chega lá? O Evangelho nos responde isso. Eu não vou nem ler tudo aqui do Evangelho, porque todo o Evangelho desse domingo, que é do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo de 27 ao 38, ele responde exatamente essa pergunta. Você quer ser um homem espiritual, uma mulher espiritual? Então siga o que está no Evangelho. Você quer ler para a gente? O Evangelho. Pode ler assim algumas partes, né? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei o que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Daí você vai continuar a leitura, porque senão o nosso vídeo fica muito comprido. Então você vai percebendo que Jesus está lhe dando orientações para quê? Para que você seja um homem, uma mulher espiritual. O último versículo praticamente resume tudo, né? O versículo 38, o finalzinho diz: porque com a mesma medida... Com o quê?
calcada, sacudida. Aí está diferente, né? Transbordante, sim. E o que mais? Transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Nós seremos medidos de acordo com a forma como nós medirmos as outras pessoas. De certo modo, modificando um pouco isso aqui que está em outros lugares também da Bíblia, diz assim: aquilo que você quer que seja feito a você, ou seja, o modo como você quer que você seja tratado, é este o modo como você deve tratar as outras pessoas. E é aquilo que nós falávamos no início, né? Os homens e as mulheres espirituais do nosso tempo serão aqueles que conseguirem colocar em prática aquilo que está nesse evangelho de hoje. E conseguindo fazer isso, você vai estar conseguindo estar de acordo com a vontade de Deus. Obrigado aqui pela participação do nosso amigo Janderson e a você que me acompanha no nosso canal Irmãos de Fé. Obrigado por estar aqui conosco e até amanhã com o nosso vídeo sobre o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignion de Montfort. Até mais.